Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Pastor Tiago aqui, passando para trazer mais uma devocional para abençoar grandemente a sua vida nessa manhã. Tem um texto bíblico que é muito interessante. Ele diz que Jesus falou com que os discípulos entrassem no barco, atravessassem para o outro lado e que o Senhor os alcançaria, que o Senhor iria ter com ele mais tarde. Os discípulos, depois de uma certa relutância, obedeceram e foram. Porém, durante a madrugada, uma grande tempestade acometeu aquele mar. E o barco, por vezes, ele quase virou. Pedro, mais experiente, já estava assustado. Imagina os demais discípulos, que não eram tão experientes naquele mar. Talvez ali com exceção de Tiago, João e André, que assim como Pedro também eram pescadores. O fato é que a tempestade assustava a todos. Até que algo mais assustador apareceu andando sobre as águas. Eles achavam que era um fantasma. Muitos tiveram muito medo. Até que Pedro, então, questiona: se tu és o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus imediatamente diz para ele: vem. Pedro então sai do barco, caminha até Jesus, olhando para Jesus, firme em Jesus, seus pés firmados sobre as águas, caminhando por sobre as águas, até que num determinado momento, Pedro novamente se volta para o vento, percebe novamente a tempestade, passa a sentir medo novamente, e isso faz com que ele afunde. Gente, esse texto traz tantas lições interessantes para nós. Primeiro que, se você quer viver coisas extraordinárias, você precisa fazer coisas extraordinárias. Se você quer viver aquilo que os outros não vivem, você precisa fazer aquilo que os outros não fazem. Eram 12 discípulos no barco, mas o único que desceu do barco foi Pedro. Por isso, Pedro foi o único que andou por sobre as águas. Não existe relato de nenhum outro homem na história, além de Jesus, que tenha andado sobre as águas. Por quê? Porque o único homem em toda a história que desceu do barco foi Pedro. Então, você quer viver coisas extraordinárias? Faça coisas extraordinárias. Você quer ter experiências que mais ninguém tem? Faça coisas que mais ninguém faz. Porque só assim você vai ter essas experiências. Segunda coisa fundamental que nós aprendemos nesse texto: mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus, ele caminhou por sobre as águas. Sabe por quê? Porque enquanto ele olhava para Jesus, ele não via o vento, ele não via a tempestade, ele não via a fragilidade do solo da água, mas ele caminhava. Porque Jesus é quem o sustentava. A contemplação do Senhor, os olhos fixos no Senhor, firmavam os pés de Pedro e o faziam caminhar sobre as águas. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus, ele passou a perceber toda a situação adversa e com isso afundou. Quero perguntar para você nesse dia: como estão os seus olhos? Aonde estão os seus olhos? Seus olhos estão fixos em Jesus ou nas tempestades dessa vida? Porque se os seus olhos estiverem fixos em Jesus, podem vir tempestades, podem vir situações adversas, podem vir problemas, mas você vai vencer todos eles, desde que você desça do barco e caminhe em direção ao Senhor, olhando sempre para Ele. Mas se você tirar os olhos dele, olhar para as pessoas, para os defeitos do outro, para as dificuldades da vida, para as circunstâncias, certamente você vai afundar. E aí? O que você escolhe nesse dia? Seguir ao Senhor, olhando para Ele, ou olhar para a tempestade? Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.